Bom dia, pessoal. Então, tô aqui para fazer a nossa última revisão do semestre, né? Porque hoje nós teremos a nossa última avaliação. Então, essa avaliação ela vai ficar disponível das 17 horas de hoje até as 17 horas da manhã, que é sábado, ok? E vocês podem usar esse vídeo da revisão para fazer a prova, porque vocês têm, de preferência, vejam antes, né? O vídeo da revisão, porque a partir do momento que começa a prova, vocês têm 90 minutos, não esqueçam disso, tá? Então, nessa prova, o que cai? Cai a unidade de aprendizagem, normas da BNT, referências gráficas e textuais e apresentação da pesquisa. Que vocês vão ver, conforme eu for falando aqui, que uma complementa a outra, né? Quando em uma unidade estava um pouco vago ou um pouco resumido o assunto, na outra vai estar mais explicado, tá? Então, nós vamos começar com as normas da BNT. Os objetivos desta unidade são que vocês reconheçam e apliquem as normas em diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, desenvolver a formatação dos trabalhos acadêmicos, pelo menos o básico, né? E identificar a numeração da norma, porque cada parte do trabalho tem uma norma da BNT específica, tá? Muito bem. Então, eu vou dar enfoque sempre para o conteúdo do livro, né? Porque eu acredito que assim, que as demais partes da unidade de aprendizagem vão complementando o conteúdo do livro, mas o conteúdo do livro que é a base. E aí não esqueçam de ir nas demais partes, principalmente no infográfico. Uma das unidades eu vou usar o infográfico porque ele resume o conteúdo do livro. Então, assim, com relação às citações, e o conteúdo do livro das normas da BNT fala só disso. Citação direta, indireta e citação de citação. E é até bem breve, né? Bem curto, acho que são 2, 3 páginas no máximo. Mas não se preocupem se ficar muito vago, porque no conteúdo do livro da próxima unidade de aprendizagem vai ter de novo falando sobre citações e quem ficou com dúvida pode ler lá. Mas até o desafio das normas da BNT era para vocês fazerem citações direta, indireta e direta longa, se eu não me engano. Então, assim, o que é uma citação direta? Vamos diferenciar primeiro o que é direta do que é indireta, tá? A citação direta é quando você copia na íntegra o que o autor disse, inclusive com erros de linguagem, erros de português, erros de pontuação, o que quer que seja. Você vai copiar exatamente o que o autor disse. E você só vai usar esse recurso quando for fundamental você dizer com as palavras dele, né? O que a ideia dele, o pensamento dele, a descoberta dele, seja o que for. A citação direta ela é dividida em 2 tipos, a citação direta curta e a citação direta longa. Quando que eu tenho uma citação direta curta? Quando eu faço citação e ela dá no máximo 3 linhas. Nesse caso, dela dar no máximo até 3 linhas, eu vou fazer ela durante o corpo do texto mesmo, e eu só vou usar aspas para indicar que é uma citação direta, que aquelas não são minhas palavras, mas são as palavras do autor. Quando essa citação tiver mais de 3 linhas, então é uma citação direta longa. Ela vai ter que ter um recuo no texto. Então, vai ser separada do texto por um parágrafo antes e depois, né? Um espaço, né? Dá um enter a mais. O recuo dela deve ser de 4 centímetros e o espaçamento entre linhas é simples. Então, não esqueçam que o espaçamento entre linhas de todo o texto científico é 1,5. Se se tratar de citação direta longa, o espaçamento entre linhas vai ser simples e a fonte vai ser menor. Então, a fonte é tamanho 10. Até o ano retrasado, a BNT só dizia que a fonte teria que ser menor. Agora teve uma atualização da BNT e eles estipularam que essa fonte tem que ser tamanho 10, certo? Então, essa é a citação direta. O que é a citação indireta, então? É quando você copia a ideia do autor ou as descobertas dele, mas você não copia suas palavras. Ou seja, você faz uma paráfrase, certo? Você está parafraseando um autor. Você lê, faz um resumo e escreve com as suas palavras.
E a citação de citação é quando você não tem acesso à obra original. Pode ser utilizado esse recurso de citação quando você precisa citar alguma obra que é muito antiga ou muito rara, que você realmente não tem acesso, tá? Aí você cita um autor que citou a obra original. A gente já vai ver como que faz isso. Então, exemplo de citação direta curta. Existem várias formas de se fazer isso, né? Lembrando que vai ser no próprio corpo do texto e a única coisa que você vai colocar serão as aspas. Mas não esqueçam que tem que citar o autor no texto. Então, por exemplo, para Valéria Perasso, esse era o desafio, né? Dessa unidade de aprendizagem. Entre parênteses, 2016, que é o ano da publicação, serão os robôs integrados em sistemas cyberfísicos os responsáveis por uma transformação radical. Então, essas são as palavras da autora, tá? Ou, se você não quiser falar para Valéria Perasso, você pode falar sobre esse assunto, França lembra que... E aí, coloca o texto da França lá, e no final, coloca entre parênteses, França, vírgula, 2007, fecha parênteses. Qual que é a diferença? Quando você coloca o nome no começo, cita no texto no começo, o ano vai entre parênteses. Quando você cita a pessoa e aí deixa para fazer citação com o ano no final, você deve colocar o sobrenome também entre parênteses, como está no exemplo aqui, tá? Vocês podem usar até no conteúdo do livro, eu acho que da próxima unidade de aprendizagem, tem exemplos de palavras para vocês usarem. Segundo Soares 2018, de acordo com Silva 2019, né? Então, são palavras que geralmente a gente usa para ir introduzindo o pensamento de alguém quando se traz uma citação direta curta, tá? Citação direta longa, aqui não está formatado, obviamente, exatamente como seria, porque nós estamos numa apresentação de PowerPoint, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como que fica no texto, tá? Então, o texto ele continua o texto normal, e aí tem esse recuo, é disso que eu me refiro, quando vocês veem que tem essa, como se fosse uma caixinha de texto em tamanho menor, com o recuo de 4 centímetros, tá? Então, o que é a citação direta longa? É a transcrição literal de um texto, de um trecho com extensão superior a 3 linhas, tá? Nesse caso, vai ter o recuo de 4 centímetros, espaçamento entre linhas simples, fonte tamanho 10, e separado o texto principal com espaço antes e um espaço depois. E ali está um exemplo de uma citação direta longa. Aí nós temos a citação indireta, que é quando a gente parafraseia o que o autor falou, tá? Aqui não precisa de aspas, aqui não precisa de recuo. No entanto, no final de cada parágrafo é necessário que você cite a obra, né? Cite o autor, da onde você tirou essa informação, certo? Pode ser que você cite mais de um no mesmo parágrafo. Para escrever esse parágrafo eu li 2 artigos. Sim, você pode citar os 2. Então, aqui eu estou com um exemplo de um que só cita um, né? Então, a quarta revolução acontece em meio à automatização das fábricas e indústrias, revelando uma independência total da mão de obra humana em seus projetos e estratégias de utilização da mais alta tecnologia existente. Abre parênteses, Perazzo 2016. Digamos que para escrever esse parágrafo eu só li aquela reportagem. Mas, se eu tivesse lido mais um artigo, eu colocaria aqui ponto e vírgula, Silva, vírgula, 2020, por exemplo, tá? Sempre nessa ordem cronológica. O artigo com a data mais antiga é o que vem antes, tá? Então, 2016 para daí 2019. Essa é uma citação indireta, tá? Todos os parágrafos têm que ter o autor citado. Se não tiver, você está cometendo um crime que se chama plágio. Então, é necessário que coloque no final de cada parágrafo e depois organize essas referências lá no final do texto, que daqui a pouquinho a gente vai falar disso.
A citação de citação, então, nós podemos utilizar o APUD, né? Que é quando a gente não tem acesso à obra original, como eu falei lá anteriormente, tá? Então, por exemplo, segundo Gold, 1972, página 59, o ato de ler envolve um processamento serial que começa em uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. APUD, NARD, 1993. O APUD significa citado por. Então, quem que vem antes? Antes vem o artigo original, o de data mais anterior ou mais antigo, tá? Para daí o artigo que você realmente leu. Então, nesse caso aqui, o que eu li foi o NARD, porque eu não tive acesso à obra original, que seria esse Gold, certo? Vocês também poderiam escrever assim, segundo Gold, 1972, página 59, APUD, NARD, poderia escrever ali em cima e não colocar o APUD embaixo. Uma outra forma, se vocês não quiserem utilizar esse termo APUD, que tem que ficar em itálico, é vocês falarem mesmo a frasinha citado por. Então, aqui, ó, de acordo com Gold, 1952, página 59, conforme citado por Nard. Então, eu não usei a palavra APUD, mas eu falei o citado por, tá? E aí, continua a citação. Gente, importantíssimo sempre consultar a obra original. Você só deve usar esse recurso quando realmente não tiver como encontrar a obra original, tá? Aí, das normas da BNT, o conteúdo do livro só fala disso, né? Lá na dica do professor, que ela fala sobre a ordem do texto científico. E isso tem a ver com a última unidade de aprendizagem também, por isso eu não vou repetir lá no final, tá? Aqui a gente tem uma ordem que é utilizada em textos científicos do tipo monografia, tese, dissertação, que a gente chama que são trabalhos completos, tá? Então, lá na dica do professor, ela explica muito bem tudo isso, com várias figuras. Aqui eu coloquei só uma para ilustrar. Então, assim, tudo que aqui, eu vou tirar a minha foto para poder ver a legenda aqui, tá? Tudo que aqui está em vermelho são itens obrigatórios, que tem que ter, que não é opcional. Você precisa ter, tá? Que é a capa, a folha de rosto, o resumo, abstract, o sumário, a introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. Tudo isso é obrigatório, tá? O que está em verde é opcional, é quando tiver, por exemplo, se o teu trabalho não tem anexo, você não coloca. Se ele não tem apêndice, você não coloca. Se você não deseja fazer um agradecimento, você não coloca. Então é opcional. O que está em verde ali é a errata. Se você não cometeu nenhum erro, né? Depois de imprimir, você não precisa da errata. A errata, dedicatória, agradecimento, a epígrafe. Gente, é importante diferenciar, né? A dedicatória é a quem você dedica o trabalho, né? Então, eu dedico esse trabalho a tal e tal pessoa que me inspirou, que me apoiou, né? Geralmente a dedicatória é algo bem curto e que a gente faz para pessoas que são mais íntimas nossas. O agradecimento é diferente. O agradecimento é quem você agradece por ter colaborado com este trabalho. Por exemplo, o corpo docente, a universidade, a faculdade, o professor do laboratório X, alguém que achou um artigo para você que você não conseguia ver, um colega de classe que te apoiou, né? Ou que te ajudou a fazer uma planilha de Excel, alguma coisa nesse sentido, são os agradecimentos. Podem ser curtos ou longos. E a epígrafe é aquela frase que te inspira e que você gostaria de colocar no teu texto. Pode ser sua, e aí você tem que colocar teu nome, ou pode ser a frase de alguém conhecido, né? Pode ser a letra de uma música. É a epígrafe, é algo que te inspira, que te dá
eu não vou dizer forças, mas que te dá ânimo para desenvolver esse trabalho, tá? Muito bem. Então, além disso tudo, o que a gente tem? A gente tem a divisão aqui entre elementos que são pré-textuais, textuais e pós-textuais, tá? Então, os elementos, todos os elementos que estão aqui em rosinha, por dentro rosinha, até o sumário, são elementos pré-textuais, quer dizer, vem antes do texto principal. Introdução, desenvolvimento e conclusão são textuais, eles são a base do texto científico. Daqui a pouco, na outra unidade de aprendizagem, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. A partir das referências, nós temos, então, itens que são pós-textuais, que vêm depois desse texto principal. A ordem é essa, sempre, tá? O que acontece é que algum texto científico não precisa de todos esses itens e outros precisam. Então, aqui eu estou falando, no caso, de um trabalho científico completo, como uma monografia, uma dissertação ou uma tese, certo? Além disso, o pesquisador, ele sempre, ou o aluno, né, no caso, ele sempre tem que observar as normas da instituição em que ele está. Porque, às vezes, a instituição, ela se baseia na BNT, mas ela faz um documento específico, um template para você seguir. Se tiver isso, siga o template da tua faculdade, universidade, onde quer que você esteja, tá? Então, a dica do professor é bastante importante. Assista. O item na prática dessa unidade tem um bom exemplo de formação com as regras básicas de formatação e ainda tem um exemplo de citação, né? Então, quais são as regras básicas de formatação ABNT? Que a fonte deve ser Arial ou Times New Roman, o tamanho tem que ser 12 e o espaçamento entre linhas 1,5, tá? Quando que a fonte tem tamanho diferente? Quando for uma citação direta longa, ou no caso dos títulos de tabela, de figura, de gráfico, no título, na legenda, nas notas de rodapé, tudo isso fica com tamanho 10 e não 12, tá? O espaçamento entre linhas é 1,5 sempre. Quando que não é 1,5? No caso de citação direta longa, só, tá? E a fonte Arial ou Times, sempre, certo? Tudo bem. Com relação agora à segunda unidade de aprendizagem, que são as referências gráficas e textuais. Esse conteúdo do livro tem 22 páginas, então por isso eu gostaria muito que vocês não tivessem estudado para essa avaliação, se deixar para a última hora bastante coisa, né? Os objetivos dela é referenciar elementos gráficos, aplicar referências com citações diretas e indiretas e descrever adequações de referências bibliográficas. Com relação ao segundo objetivo, é meio que mais do mesmo da primeira unidade, que era normas da BNT. Eu vou falar. Com relação aos elementos gráficos, é importantíssimo nessa unidade que nós distinguamos entre os 3 elementos gráficos principais, que é a tabela, o quadro e as figuras. Então, aqui eu tenho um exemplo, inclusive tirei lá do infográfico, né? A tabela, quadro ou gráfico que está aqui nessa aula. Então, assim, a tabela, gente, toda tabela, ela tem que ter um título, ela tem que ter a fonte, pelo menos. Você ainda pode ter também notas explicativas, se for necessário. Tipo aquelas notas que na tabela tem um asterisco, e aí você explica o que significa o asterisco, sabe? O que é importante? Para poder diferenciar quadro de tabela, a tabela nunca tem, eu vou fazer uma marcação aqui, nunca tem borda lateral aqui, ó. Vocês estão vendo que é aberto? Deixa eu apagar de novo. Estão vendo que aqui é aberto? Então, tabela não tem borda lateral. Outra coisa que é importante, que a gente usa o termo tabela, a gente usa tabela para dados quantitativos, ou seja, quando eu tenho números, tá? E aí elas têm que ter o título e, importante, elas têm que ter uma numeração. Aqui tá só tabela, né? Mas se eu estou fazendo um texto,
eu devo numerar tabela 1, tabela 2, tabela 3. Já vou falar outra coisa que é bem importante para esses elementos gráficos. Aqui nós temos um quadro. Qual que é a diferença? Percebam que aqui no quadro eu tenho as bordas laterais. Cortou um pouquinho aqui, porque eu copiei e colei, mas desse lado dá para ver, né? O quadro apresenta as bordas laterais. Quando que eu vou usar quadro? Quando os dados que eu quero sumarizar ou resumir para ficar mais visível para o leitor consistem em texto e não em números. Por exemplo, o desafio pedia para vocês desenvolverem um elemento gráfico adequado àquelas informações que estavam ali. Vocês deveriam gerar um quadro, porque esses dados são qualitativos, são texto. Novamente, quadro também deve ser acompanhado de título, de fonte, de legenda e de notas, quando for o caso, tá? O título sempre acima do quadro, tanto para tabela, quanto para figura, quanto para quadro. O título é em cima e vocês vão colocar a numeração, quadro 1, quadro 2, quadro 3. E a fonte e notas é abaixo, certo? Aí, eu tive que apagar a gravação desse slide. Então, vejam lá. Com relação à figura, gente, elementos gráficos figura, pode ser gráfico, foto, mapa, gravura, qualquer coisa, tá? É chamado de figura, que vai, de alguma forma, ilustrar os teus dados. Também tem que ter título, numeração, figura 1, figura 2, figura 3 e fonte. Sempre título acima, fonte abaixo, tá? Uma dica bem importante para esse tipo de elemento gráfico é que você sempre deve chamar, tanto para figura, quanto para tabela, quanto para quadro, você deve chamar o elemento gráfico no texto. Então, você vai dizer, na tabela abaixo são apresentados os dados X, Y e Z. Ou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, conforme a figura abaixo, tá? Então, você vai chamar no texto. Você vai dizer que vai aparecer um gráfico, uma tabela, um quadro, uma figura, alguma coisa. E aí, depois, você apresenta o gráfico, a tabela, a figura, o que quer que seja. De preferência, quanto mais próximo desse texto que você chamou. E aí, depois, você vai discutir esse gráfico, figura, tabela, o que quer que seja, tá? Então, por exemplo, ali, olhando aqui o que está taxadinho em azul, né? Então, percebe-se que o PIB da Bahia, no setor terciário, teve um aumento quando comparando as décadas de 60 e 70. Depois teve uma queda, mas em seguida, já na próxima década, aumentou até a década de 2000, quando o PIB se estabilizou até o ano de 2010. Então, aí eu discuti a tabela, a figura, o gráfico, o que quer que seja, no texto. Isso é importantíssimo, tá? Então, primeiro você chama o recurso gráfico, você apresenta ele, depois você discute ele. É um erro muito grave. Você está lendo um texto científico e do nada surgiu uma tabela, uma figura, um gráfico, alguma coisa. O leitor fica perdido. Então, é importante ter esse cuidado, tá? Muito bem. Aí, esse conteúdo do livro ainda falava sobre adequação de referências. Falava de citação, que eu não quis repetir aqui, porque a gente já falou na unidade passada, mas tá lá no conteúdo do livro para vocês lerem. E aí, no final, ele fala sobre adequação de referências. Então, depois que você escreve todo o texto, que você fez todas as suas citações, diretas, indiretas ou citação de citação, você precisa organizar essas citações no final, formando uma lista de referências, que deve ser feita em ordem alfabética, tá? E aí aqui o conteúdo do livro dá para vocês exemplos de como fazer essa lista de referência. Então, se o que eu li foi um livro, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o sobrenome do autor, vírgula, as iniciais, né? Cada inicial com ponto. Aí
o título do livro, tá? E aí, editora, a cidade e o ano, certo? A edição, né? A edição, a cidade, a editora, o ano. Nesse caso de livro, o que vai em negrito, aqui tá como itálico, tá? A BNT só fala em destaque. Você pode destacar com itálico, com negrito ou com sublinhado. O mais comum é o negrito, mas aqui no livro tá os itálicos. No caso de livro, o que vai em negrito é o título do livro. No caso de artigo científico, por exemplo, aqui embaixo, ó, artigo de periódico científico. O que vai em itálico é o nome da revista científica. E aí vocês precisam colocar o volume, o número, a página e o ano da publicação dessa revista, tá? Se o que eu usei não foi um livro inteiro, mas foi um capítulo de livro, veja ali o segundo ali, né? Então eu coloco o autor do livro principal, o autor do capítulo que eu li. Então, controvérsias para não sei falar isso em português, contradições, blá blá blá. Em quer dizer, eu li esse parágrafo, esse capítulo dentro desse livro maior, tá? Que é o Denzin Lincoln Handbook, papapá. E aí, novamente, o título do livro é que vai em destaque, e para poder indicar que eu li só o capítulo, eu coloco esse in, certo? Então, aí tem exemplos para vocês de matéria de jornal, de tese ou de dissertação. Aqui tem de documento eletrônico, de filmes e vídeos, de eventos, do Twitter, da Wikipédia. Não que seja uma fonte de informação fidedigna, mas caso vocês precisem utilizar, é essa forma de citar segundo as normas da ABNT. Não esqueçam que sempre onde está itálico pode ser também negrito, tá? São exemplos, aqui não tem como eu ficar descrevendo cada um, o que vai itálico, o que vai negrito. Né? Os principais são os livros e os artigos científicos, a gente deve evitar outro tipo de referência, mas caso vocês precisem citar, aqui estão os exemplos, tá? Para vocês. Está lá no conteúdo do livro também, então caso caia na prova, a referência de exemplo abaixo se trata de uma referência do quê? De um documento eletrônico, de um filme, de um artigo, de um livro. Pela formatação, vocês conseguem ver que tipo de formatação é, né? De qual se trata. Vocês podem consultar. Então, se caso fiquem com dúvida, gerem uma dica que eu dou para vocês. Gere o PDF da aula, né? Que baixa o livro e fique com os PDFs das 3 aulas abertos. E aí vocês vão fazendo a prova. Eu faria isso. E aí a última, que é a apresentação de pesquisa, os objetivos é identificar os tipos de texto científico, descrever a estrutura de cada texto científico e apresentar um trabalho de pesquisa científica. Então, assim, gente, os trabalhos científicos, eles são originários de 3 situações, né? Eles podem ser observações ou descrições originais de fenômenos naturais, de espécies novas, de estruturas, de funções, de mutações, de variações, de dados ecológicos, então, baseado em observação ou descrição de um fenômeno. Ou eles podem ser trabalhos experimentais, e está aí a modalidade mais fértil de investigação, é o que mais se apresenta, né? Então, você vai submeter o fenômeno a condições controladas e vai estabelecer hipóteses e testá-las. E, por último, podem ser trabalhos teóricos, que pode ser análise ou síntese de algum dado, de algum documento, e assim por diante. Então, nós temos esses três tipos, né, que originam trabalhos científicos. Quais são os tipos de trabalhos científicos que existem? Eu posso ter um livro, monografia, resenha, capítulo de livro, artigo científico, resumo, tese, dissertação, relatório, né? Esse resumo, quando eu falo,
estou falando de resumo científico, resumo que a gente submete a eventos científicos. Todos esses são textos científicos. Cada um deles tem uma característica X, se difere do outro por algum motivo. Então aqui eu vou apresentar para vocês os principais. O que é cada um? A monografia, ela estuda um tema específico ou particular, tá? Apresenta como característica ser um trabalho escrito, sistemático e completo. Se é completo, a gente segue toda aquela ordem que eu falei da dica do professor e daquela figura que eu mostrei para vocês, de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, tá? Na monografia vai tudo isso. Só que é bem delimitado, é um assunto particular, geralmente nós utilizamos, né, a monografia, ela também é chamada de TCC, né, que é trabalho de conclusão de curso. Nós temos um outro tipo de texto científico que é bem importante, que é a dissertação. A dissertação é um tipo de trabalho que é apresentado ao final de uma pós-graduação, visando o título de mestre. Então, para poder defender o mestrado, eu defendo uma dissertação. Qual que é a diferença? A monografia ela é até chamada de trabalho de conclusão de curso, que você faz depois que está terminando uma graduação, por exemplo, geralmente no último ano. Com relação ao mestrado, você começa a desenvolver a sua dissertação no primeiro ano do mestrado. O mestrado ele leva, em média, 24 meses. Esse é o prazo regulamentar, digamos assim. Pode-se pedir prorrogação de prazo ou trancar, e são situações particulares. Mas geralmente são 2 anos. E você desenvolve essa dissertação durante esses 2 anos. A dissertação ela está como um nível hierárquico, digamos assim, entre a monografia, quer dizer, é mais complexo, tem uma natureza mais reflexiva do que a monografia, mas menos do que a tese. Então, a tese ela é o tipo de trabalho científico que apresenta o mais alto nível de pesquisa. É a tese que é defendida para se obter o título de doutor. Então, sim, gente, doutor é quem tem doutorado. Quem escreveu uma tese defendeu ela, não esqueçam disso, tá? É um trabalho científico que ele é totalmente completo, ele tem a função de expor e solucionar um problema. Então, baseado em evidência, né, você vai testar as hipóteses. Geralmente é necessário que a tese ela tenha um caráter inédito, né? Pode não ser totalmente, digamos assim, não precisa ser algo que ninguém nunca estudou sobre esse assunto, mas precisa ter alguma novidade, algum resultado novo, precisa contribuir para o conhecimento científico em estudo profundamente, porque é um trabalho completo, tá? Aí nós temos também o artigo científico. O artigo científico, ele é completo, mas ele é um pequeno estudo. Então, ele não vai ter todas aquelas partes de uma monografia, ele é bem sintetizado. Aqui eu faço uma citação para vocês prestarem atenção no infográfico dessa unidade de aprendizagem, porque o infográfico apresenta a estrutura de um artigo científico, tá? Para vocês perceberem a diferença entre o artigo científico e uma monografia, uma dissertação, uma tese. Então, ele se distingue por esses outros trabalhos pela reduzida dimensão e conteúdo. Muitas vezes, numa tese de doutorado, a gente escreve, sei lá, 2, 3, 4 artigos. Então, a gente fragmenta, tira partes de um trabalho maior para escrever um artigo científico. Às vezes, um trabalho de TCC gera um artigo científico. Então, a gente precisa sumarizar, resumir os dados num texto bem menor, num texto formatado de acordo com as regras da revista que você quer submeter. Porque o artigo científico ele é submetido a uma revista que tem um editor e que tem pesquisadores que vão avaliar o teu artigo, se aceita ou não naquela revista.
Então tem que estar formatado também no formato da revista, que nem sempre segue as normas da BNT. A resenha é um trabalho também científico que tem a pretensão, então, de descrever o conteúdo de uma obra. Por exemplo, a resenha de um livro, a resenha de um filme, tá? Além desse resumo, também está acrescentado dentro da resenha uma crítica. Então, o que acontece? De forma geral, uma resenha ela deve ser elaborada por um especialista da área que tenha conhecimento sobre esse assunto e que por isso tenha capacidade de juízo crítico, certo? Mas é muito comum também resenhas serem elaboradas por estudantes de maneira geral, assim, de graduação, como um exercício de compreensão e de crítica, tá? Exercitando a escrita científica. E aí utiliza a resenha para isso. A estrutura de qualquer texto científico, gente, todo texto científico, aliás, qualquer texto, né, até uma redação de vestibular, deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses são os elementos textuais, aquilo que naquela figura que eu estava falando sobre a apresentação de um trabalho científico, né? Os itens textuais fundamentais são introdução, desenvolvimento e conclusão. Qualquer texto científico tem isso. Alguns, então, tem alguma diferença na sua estrutura ou naquilo que coloca como desenvolvimento, por exemplo, mas todos eles têm que ter esses 3 itens. Então, a introdução. Lembro que quando vocês estudar um projeto de pesquisa, no projeto de pesquisa tinha que ter problema, justificativo, objetivo geral, objetivo específico, metodologia, né? Tinha que ter tudo aquilo. Aqui na tua introdução vai estar incluso a justificativa, por que é importante estudar esse tema, a explicação do objeto do estudo e do objetivo do estudo também. Geralmente a gente coloca por último na justificativa o objeto, tipo, o objetivo. Tipo, o objetivo desse trabalho foi, porque agora você já fez, né? Não é mais projeto de pesquisa. E é na introdução que você vai situar o teu problema de pesquisa em tempo e espaço. E o que já foi realizado. Você vai situar o teu problema de pesquisa, né? E tem a finalidade de formular o tema de pesquisa e a apresentação reduzida do que vai ser trabalhado. A introdução, gente, é a primeira coisa que o autor lê. Se ele achar bem escrita e que tem a ver com aquilo que ele está pesquisando, ele vai continuar. Se ele achar já na introdução que está mal escrito, ele já tem essa impressão de que vai ser assim o texto todo e aí acaba nem lendo, nem terminando de ler. Ou se for a banca sua de avaliação, vai ler, mas já vai ler com certo preconceito, tá? Então, a introdução é bem importante. A minha dica sempre é que a introdução deve ser escrita por último, quer dizer, por penúltimo. Por último é o resumo e o abstract, quando for o caso, né? Se o teu texto científico que você está fazendo inclui resumo e abstract. O desenvolvimento, então, vai ser a tua própria pesquisa, onde você vai explicar o que você fez, como você fez, por que você fez, você vai discutir os dados, comparando com a literatura, você vai demonstrar os seus resultados finais. Isso é o desenvolvimento, tá? Que tem esses 3 estágios ali. E a conclusão, gente, é como se fosse um resumo final, em que você vai concluir os seus resultados, sempre relembrando, retomando os teus objetivos, tá? Então, a conclusão ela deve responder os objetivos. Você deve demonstrar que você cumpriu os objetivos e deve demonstrar quais foram as consequências da própria pesquisa, se novas descobertas foram feitas e assim por diante. Então, de forma geral, todo trabalho tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O